Meninos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. E assim, a gente, nas últimas semanas, a gente tem falado muito sobre as 4 funções do administrador, né? Planejamento, organização, direção e controle. Vocês perceberam que a parte de direção, que foi aquela parte que a gente falou de liderança, falou de motivação, foi super longa, tá? Por que que ela foi super longa? Primeiro, porque envolve teorias já bastante consolidadas, já bastante conhecidas. Segundo, porque as pessoas gostam de ouvir falar sobre essas teorias, então é óbvio que eu quero também bajular meu eleitorado, que são vocês. Então, né, pelo sim, pelo não, como eu sei que as pessoas geralmente gostam dessas temáticas, não vejo por que não falar, né? Até porque vocês dificilmente verão algo parecido com essas temáticas durante os cursos normais de vocês, né? E aí, terceiro fator é o seguinte, vocês estão numa fase, vivo repetindo isso, é muito difícil você ser um jovem adulto. É muito difícil você estar na faculdade, é muito difícil. Cara, a vida adulta não é meleca, porque, olha, é difícil entrar na faculdade, é difícil cursar a faculdade. Quando você está na faculdade, você não sabe se você vai dar certo profissionalmente, se não vai. Na verdade, são tantas incertezas e é tanta instabilidade que, de novo, a autoeficácia e a motivação despencam, tá? Isso é muito ruim, porque junta tudo, né? Junta inseguranças normais de um jovem adulto, com inseguranças profissionais, com um senso de autoeficácia que ainda não foi muito bem estabelecido. Então, a pessoa geralmente fica mal. É por isso que eu capricho nessa parte da direção, da parte do planejamento da organização, porque essa é uma coisa que a pessoa pode fazer de fato para se ajudar, que é tentar se manter motivada. Tá? E por fim, agora a gente vai falar sobre o controle, tá? Que é a temática da nossa aula de hoje. Inclusive, Alisson, Lara, eu vou pedir para vocês escreverem lá no WhatsApp, avisando que eu abri a sala, pelo sim, pelo não, porque enfim, meu celular está em outro lugar. E eu não vou conseguir fazer agora. Avisa lá, porque se alguém estivesse esperando avisar, de repente, tá boiando Beleza, mais. eu mando mensagem. Obrigada, Alisson. Mas, enfim, ó, então, esse aqui é um mini curso de administração, vimos as 3 primeiras partes, e agora a gente vai para a parte do controle, tá? Então, vamos lá. Dessas funções, quais são as funções que são mais diretamente relacionadas com o sucesso de um plano que você estabeleceu? Vocês têm alguma ideia? Bom, pelo Acho jeito... que as 4 são bem importantes, né? Eu não vejo As como... 4 Eu chutaria planejamento. Ó, Alisson, as 4 são, tá? A Lara ainda tá no caminho certo. O que acontece, né? E aí eu vou contar um caos para vocês, tá? Um caos um pouco polêmico. As 4 funções são importantes, porém, um negócio, ou um plano, ou um sonho, ou um projeto qualquer, ele dá mais ou menos certo, dependendo, primeiro, da qualidade do planejamento, ou seja, se esse planejamento é factível, é realizável ou não é realizável. E, segundo, tá? Controle. As pessoas, no geral, não estabelecem métricas de controle. Então, por isso, existe muita dificuldade de saber se você está indo bem ou se você não está indo bem no alcance dos seus objetivos. Então, vamos de exemplo polêmico? Vamos. Eu já comentei aqui com vocês a respeito disso, tá? Eu vou só repisar um exemplo que eu sempre comento. Vocês lembram do Ciências Sem Fronteiras? Ou já ouviram falar? Vocês lembram disso? Sim. Né? O Ciências Sem Fronteiras é o tipo de projeto que me dói o coração que ele não exista mais, para que vocês pudessem ter uma oportunidade extra. Olha, eu tô até arrepiada, cara, e nem é Covid, arrepio mesmo. Era um projeto que tinha uma premissa muito legal, que era a seguinte, ó, para a gente desenvolver competência, ou seja, para a gente desenvolver pessoas que saibam fazer,
A gente tem dois caminhos. Ou a gente contrata quem sabe fazer, né? E aí a gente paga caro. Então seria, por exemplo, a gente contratar pesquisadores, gente de fora para trabalhar aqui. Ou caminho 2, você ensina as pessoas a fazerem coisas, né? E essas coisas no futuro vão trazer benefício para a sociedade, para a nação. Tá bom. Qual é a questão? Em muitas áreas, tá? Especialmente a área de biológica, a área das engenharias, você não tinha aqui dentro do país pessoas na quantidade suficiente, né? Com capacitação suficiente para levar o país a conseguir grandes coisas, né? Então, vamos dar um exemplo mais estúpido ainda, exemplo dentro do exemplo? Vamos. Então, por exemplo, vocês todos têm aula com muitos professores, tá? Os professores de vocês foram contratados mediante concurso público, os professores de vocês são bons professores, são atualizados, porém, a gente pode dizer que todos eles têm experiência de mercado? Que todos eles já trabalharam no mercado antes de entrar na área acadêmica? Talvez não. Então, existem professores que são muito bons, de repente, em um ponto, mas falta alguma coisa no outro, tá? Então, tentando sanar esses problemas, o que o governo fez? Vamos pegar professores, alunos, pessoas que tenham interesse de estudar dentro das áreas tais e tais, e vamos mandar para fora para fazer intercâmbio. Gente, foi assim uma ideia espetacular, tá? E trouxe muitos benefícios para a nossa indústria, tá? Trouxe benefício para a sociedade. O que deu ruim? O que deu ruim foi o controle. O que aconteceu? O governo criou o plano, o Ciências Sem Fronteiras, organizou, ou seja, criou editais de seleção, separou dinheiro para isso, criou regras. Direção, né? Você teve durante muitos anos, você teve secretários que eram direcionados para isso, você teve um acompanhamento próximo ali de pessoas que mantiveram a coisa funcionando dentro das faculdades, as pessoas visivelmente estavam felizes falando a respeito disso. Onde deu meleca? Controle. O que começou a acontecer? O governo abriu muitas vagas, não fez o controle do que as pessoas estavam fazendo nos seus intercâmbios, e daí o que começou a acontecer? Por exemplo, o Alisson foi para Portugal. Lá em Portugal, o Alisson se matriculou na Universidade do Porto. Ele ia para a faculdade em uma disciplina na quarta-feira de manhã, tá? E daí fazia essa disciplina e todo o resto da semana ele passava mochilando. O que ele fez? Ele foi lá para fora estudar, não se pode dizer que ele não esteja estudando, porque ele, quer queira, quer não, passou um meio-dia numa universidade. Mas é um dinheiro muito grande gasto para um resultado muito pequeno. Porque vamos concordar que uma aula semanal, Alisson, você foi muito cara de pau, tá? E daí, isso começou a pesar na opinião pública, né? As pessoas, as poucas pessoas que cometeram delitos, ficavam postando foto, viajando, não sei o quê, começou a queimar. Então, o que ficou muito claro? Faltou controle. Tanto é que quando veio Temer depois, quando ele assumiu o governo no lugar da então presidente Dilma, uma das primeiras coisas que ele fez foi cortar o Ciências Sem Fronteiras. A justificativa, que era verdadeira na verdade, foi, olha, como que chama? Estamos com poucas verbas, existiram cortes, né? É verdade que era um programa caro? É verdade, tá? Mas é verdade que ele não produzia resultado? Não, é mentira, tá? Mas qual que foi o problema? O programa estava queimado na população, né? Pela aparente falta de controle. Então, o que ele pensa como político? Vou cortar dinheiro do Bolsa Família? Não, porque isso tem finalidade, inclusive, de assistência social, de mobilidade, enfim. Vai tirar dinheiro de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Não, porque são populares. De onde foi tirar dinheiro? De onde existiam indícios de não popularidade, tá? Então, o motivo pelo qual
hoje vocês têm mais dificuldade para fazer intercâmbio é essa falta de competência de controle, tá? Então, ó, o controle ele tem duas funções. Primeiro, monitorar a atividade e segundo, corrigir desvio. Vamos dar exemplo? Vamos. Quem de vocês já esteve em um restaurante, né? E aí tinha uma criança correndo, derrubando tudo, fazendo lá a maior meleca no lugar. Vocês já passaram por essa experiência de estar em um ambiente com uma criança fazendo um piseiro? Já, né? Criança tem muita energia, né? Uhum. Sempre tem, né? Sempre tem, né? E aí, qual que é a questão? Crianças muito pequenas, eu já comentei isso com vocês. A criança, ela não tem autocontrole. Não tem. Até os 3, 4 anos, a criança tem aqueles ataque de pelanca, de ficar se jogando no chão, gritando, berrando. Não adianta tentar conversar, discutir, porque a criança não tem controle emocional, é um fio desencapado. Então, pode ser o melhor pai do mundo, pode ser melhor pai, melhor mãe do mundo, a criança vai fazer isso, tá? Mas o que é importante para a criança não se tornar um monstrinho? Os pais monitorarem, se começar a se ceder, começar a derrubar coisa, ficar fazendo coisas que interfiram com outras pessoas, né? Você vai corrigir. Então, ou seja, monitore o que está acontecendo, ou seja, fica de olho. Mas não adianta, por exemplo, ser pai e mãe sonso que só olha enquanto a criança derruba o mundo. Não adianta só olhar. Você precisa também corrigir. E para corrigir, você vai assumir medidas corretivas, tá? Então, todo planejamento que toda organização tem, ela precisa de instrumentos de controle. Porque se ela não corrige desvios, acabou, tá? Não corrige o desvio, você perde, às vezes, tudo aquilo que você tinha planejado, tá? Então, por planejamento, você vai estabelecer objetivos e por controle, você vai tentar garantir que, de fato, eles aconteçam, né? É aquela diferença entre você ter um sonho e você ter um projeto. Então, vamos supor que o Alisson... tô falando muito do Alisson. Vou pegar agora a Lara. Vamos supor que a Lara, ela tem um grande sonho. A Lara, ela quer muito se formar, lógico, né? Mas a Lara, ela não quer só se formar. Ela também quer ter a oportunidade de conhecer outros lugares, de fazer novas coisas, ela quer viajar. Então, ela pensou o seguinte, olha, o melhor jeito de eu conseguir isso é, primeiro, tendo um trabalho, né, uma profissão que me possibilite encontrar outras pessoas, né? E segundo, que eu goste desse trabalho, estabeleça relações desse trabalho com outras pessoas interessantes e também desse trabalho eu consiga dinheiro para viajar para fazer outras coisas, né? Então, o sonho da Lara é arrumar um bom trabalho. E para o bom trabalho, a gente não está falando só de dinheiro. A gente está falando de possibilidade de crescimento de carreira, a gente está falando de um monte de coisa legal, né? Então, o plano da Lara é esse. Em 2 anos, ela arrumar um bom trabalho. Aí é óbvio que ela vai estabelecer o que significa um bom trabalho, vai estabelecer objetivo, vai se organizar, vai se direcionar. E o que significa controle? Controle significa, Lara, daqui a 1 ano, mais ou menos, ela fazer um balanço. Como que eu estou indo? Né? Eu já fui chamada para entrevistas, meu inglês está bom? Teve alguma coisa que eu fiz errado que, enfim, teve problemas? Será que, de repente, as minhas redes sociais estão me queimando? Será que o jeito como eu me apresento está conspirando contra o meu projeto? Então, a Lara ela vai estabelecer algumas métricas de controle para ver se o plano está sendo realizado. Por que isso é importante? Gente, nós todos, pessoas, empresas, nós temos um tempo de vida estabelecido, tá? A gente vai durar um X tempo. Ninguém sabe que tempo é esse. Ninguém, tá? Segundo me consta, inclusive, a única pessoa que adivinhou com precisão quando morreria foi o Nostradamus, que foi um vidente famoso, que atendeu príncipes, rainhas, enfim. Todo o resto
A gente não tem como adivinhar quando que a gente vai passar dessa para uma melhor ou para uma pior, né? Se você não estabelece algum tipo de métrica, tá? Algum tipo de parâmetro, seja para felicidade, seja para carreira, você fica perdido. O seu dia fica um dia igual ao outro. Então, a Lara, o que ela muito sabiamente vai fazer? Estabelecer um plano, ela vai estabelecer métricas de controle, tá? Então, a Lara está se formando agora, beleza. Então, ela agora vai estabelecer uma série de objetivos de curto, médio e longo prazo, e ela vai ficar de olho. Por quê? Se ela não estabelecer algum tipo de controle, o plano dela nunca vai se realizar, tá? É aquela história. Quando a Lara estabelece alguma forma de controle, isso a impede de virar a madrugada vendo série, ao invés de dormir, descansar, para poder render bem no outro dia, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Né? E aí agora, algumas fofocas. Porque assim, vocês vão assistir essa aula, tem todos os slides, e eu gosto de sempre pegar os pontos mais interessantes para destacar com vocês. Então, vamos lá. Vocês se consideram pessoas planejadas, organizadas, ou desplanejadas, mais no improviso, desorganizadas? Como que vocês se consideram? Aqui desorganizado. É um problema que eu tenho, que eu tento melhorar, mas a desorganização impera. Você é uma pessoa que se planeja, que assim, chega adiantado, ou você é uma pessoa que atrasa, que faz tudo porque está em cima da hora? Varia, vamos dizer assim. Daí já varia mais. O meu problema maior mesmo é a desorganização mesmo. Varia muito também do se eu gosto ou não também da atividade, né? Se eu não curto muito, aí eu vou protelando ela, mas chega um momento que precisa fazer. Procrastina vai embora, né? E você, Flor, como é que você é? Eu sou mais organizada. Eu tenho, acho que umas 3 agendas, um organizador semanal, um diário. E, só que às vezes, na hora de cumprir todo esse planejamento, eu dou umas engasgadas, aí tem que ir no improviso. E aí, nesse caso, eu já tenho o plano A, B e C, porque caso eu falhe no plano A, eu tenho o B, que vai dar certo no final, ou o C. Mas eu acho que isso é mais por causa da minha ansiedade. Então, não diria que eu sou tão organizada porque é da minha essência ser organizada, mas porque me ajuda a controlar a minha ansiedade no final das contas. Manter tudo sob controle. Entendi. Isso é bom. Então, eu acho que vocês dois vão imaginar. Deixa eu pegar aqui uma régua. Vamos imaginar que existe uma régua, tá? Então, eu acho. Então, aqui desse lado é o bastante organizado, aqui desse lado é o bastante desorganizado, tá? Então, nessa régua, a Lara vai estar provavelmente aqui, um pouco mais do lado organizado. Não extremamente, mas vai estar por aqui, centro-direita. O Alisson, ele não é extremamente desorganizado, tá? Não é. Então, ele provavelmente deve estar aqui. Então, vocês dois estão mais próximos entre vocês do que próximos dos extremos, o que no final das contas é uma coisa muito bacana, tá? Aí, vamos lá. Vocês acham que essa questão de organização é uma coisa que vocês têm, ou seja, é uma coisa da personalidade de vocês, ou vocês acham que é uma coisa hereditária, que é ensinada? Eu acho que, sei lá, veio da infância e acabou arraigando. Você tem que tirar a raiz, é difícil, né? A desorganização, né? Vem e vai gerando uma bola de neve, né? Quando vê o negócio já tá enorme. Uhum. E você, Flor, o que você acha? Você acha que você nasceu assim ou você acha que você foi ensinada assim? Olha, eu não faço ideia. Agora eu estou reflexiva. Mas eu Oh, não tenho a minha. Assim, eu tive a minha fase de desorganização, mas aí depois, quando eu entrei na faculdade, eu percebi que eu precisaria ser, mas eu não sei se eu já tinha isso dentro de mim ou se eu aprendi na marra. de tanto bater cabeça, uma hora foi, né? Ó, É, eu vou pausar o vídeo e eu vou mostrar para vocês
Pessoal, vocês ficaram com dó das crianças também? Ai, gente, tadinhas, Eu tadinhas, fiquei, minha consciência pesou, porque eu fazia isso com o meu cachorro, para ver se ele obedece. tadinhas. Olha, que dó. Sabe qual é o pior de tudo? Não pior, vai. Não vou falar que, não vou fazer esse termo, não. Eu tenho uma amiga que ela é alemã e ela criou os filhos dela mais ou menos assim, para que eles fossem mais controlados, aprendessem a esperar, fossem um pouco mais organizados. Eu vou te dizer que ela criou os seres humanos assim mais legais que eu conheço. Os filhos dela são muito legais mesmo, sabe? O caso é o seguinte: existem pessoas que, por circunstâncias da vida, elas aprendem a ser organizadas. Mas olha, o V0 as pessoas no geral são desorganizadas. E educação, né, a questão de dentro de casa ajuda você a ser mais ou menos organizado, tá? Então, quanto mais organizados seus pais são, maior é a propensão de você vir a ser também. E o contrário é verdadeiro, tá? Quanto mais desorganizado sua família mais propensa a ser desorganizada você é também, tá? Existem exceções? Lógico. O que explica essas exceções? Por exemplo, vamos supor que o Alisson ele é de uma família que os pais não, assim, dormem muito tarde, trabalham à noite, sei lá, o pai e a mãe são enfermeiros, então os horários na casa sempre foram um pouco bagunçados, porque a própria rotina e ocupação do pessoal da casa dele dificulta muito, assim, o estabelecimento de horários mais criteriosos, né? Só que o Alisson, depois de grande, ele percebeu, cara, ou eu me organizo ou vou me dar mal. Então ele, por conta, começou a se organizar. Tá? Mas é uma coisa que, assim, veio de muita vontade dele, muito autocontrole dele, tá? Por que eu tô contando essa história toda para vocês? É para fazer fofoca de família? Também, né? Todo mundo gosta de fofoca de família. Mas, para destacar o seguinte, empresas são feitas de pessoas, tá? O motivo pelo qual as empresas investem em treinamento, que as empresas procuram contratar pessoas legais, que as empresas instituem promoções, instituem prêmios, é porque elas querem que as pessoas ajam e se comportem de determinadas formas. Tá? Então, as empresas fazem mais ou menos esse negócio do marshmallow. Fica na linha que você vai ter outro marshmallow. Tá? E isso, o que acontece? Quando o profissional ele consegue se encaixar na empresa, quando ele consegue se moldar aquilo que a empresa ele tem mais chances de ser bem-sucedido. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Tudo certo? Alguma novidade? Tudo certo. Tudo certo. Beleza? E nós temos 3 tipos de controle, tá? Vamos usar o curso da Lara como exemplo? Vamos. A Lara é de um curso que é muito legal, tá? Que inclusive estuda, por exemplo, sobre como construir aviões. Não é só isso, é muito mais do que isso, mas em termos práticos as pessoas pensam em engenharia aeronáutica. Nossa, a Lara faz avião! Faz, né? Então, 3 tipos de controle. Controle preventivo. Antes do avião sair e viajar, existe toda uma verificação das condições de viagem da nave, a tripulação dá uma olhada, tem controle preventivo do motor, de turbina, para antecipar o problema, para não dar pipoco nenhum. Né? Então, quanto maior o controle preventivo, menores as chances do avião cair, de acontecer uma tragédia. Tem o controle simultâneo. Que controle simultâneo? Enquanto o avião está no céu, se acontecer algum pipoco, o piloto e a tripulação eles têm que ter competência suficiente para corrigir o problema. Isso ou, né, dentro do avião existem sistemas que visam controlar situações. Então, por exemplo, o avião não tem uma só turbina, né? Se eu não me engano, o avião tem vários motores. Me corrija, Lara. Pode ser que eu esteja falando besteira. Mas por que isso? Para reduzir a probabilidade de uma catástrofe, tá? Então, o avião ele precisa ser um troço à prova de bala.
Então, tem que ter manutenção preventiva, tem que ter equipe de treinamento e também equipamento para reduzir qualquer problema ali durante, tá? Foco no processo. E tem o controle posterior. O que é o controle posterior? Né? Depois que acontece algo, você vai identificar o que aconteceu. Então, aí é a parte triste, né? Mas também é estudada pela área da LARA, que é o seguinte, quando o avião cai, o pessoal, por exemplo, pega a caixa preta, vai investiga as peças, né? As pessoas tentam identificar que caso aconteceu, né? Que o avião caiu, né? Então, esse é o tipo de controle posterior. Inclusive, eu vou até contar algumas fofocas, assim, que vocês também já devem ter ouvido falar. Aquele avião, né? Vou mostrar para vocês uma reportagem. Uma coisa triste, né, que já tem acontecido há muito tempo, né? Há alguns anos atrás, caiu um avião da Malaysian Airlines. Ele simplesmente sumiu, né? E um dos problemas que até hoje o pessoal o que aconteceu, o que houve, é que não apareceu até hoje nada desse avião. Ninguém sabe onde foi, por que caiu, o que aconteceu, ninguém sabe nada. Então tem um monte de teoria mesmo. Mas a mais provável é que o piloto estava em depressão e ele queria cometer suicídio. E ele não morreu a ele, que ele podia fazer sozinho. Ele resolveu levar todos os tripulantes junto, tá? Depois vocês dêem uma pesquisadinha. Mas o grande problema, toda vez que existe um acidente de aviões ou mesmo de navios, geralmente técnicos procuram para ver o que aconteceu, para tentar diminuir a probabilidade de uma outra catástrofe acontecer novamente, tá? Então, quando a gente fala de controle, é tudo a ver com a área da LARA. Tá? Então, não por acaso, engenheiros, no geral, são particularmente bons em estabelecer alguma forma de controle, tá? E não só o engenheiro aeronáutico. Todos os engenheiros têm uma formação extensiva de 4 ou 5 anos para fazer isso, tá? Bom, aí, como que funciona o processo de controle? E antes de continuar, tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, tranquilo. Agora, voltando um pouco, a teoria mais bizarra que eu já ouvi desse voo da Malaysia é que tem gente que fala que o avião foi sequestrado por aliens. Ai, gente. Olha, é que eu só acho que os aliens têm mais o que fazer na vida além de sequestrar avião. Sabe, eles devem ser pessoas muito ocupadas, porque afinal de contas, caso existam, eles viajaram É porque eu oceanos. acredito mais nessa teoria do que na do piloto ter tentado um suicídio Cara, mas sabe por que coletivo ali. eu boto fé no negócio do piloto? Porque pegaram, ele tinha simulador de voo em casa e ele ensaiou umas rotas muito loucas, que todas levavam para o meio do nada, sabe? E não tem muito tempo atrás, um piloto, se eu não me engano, um austríaco, ele estava passando por problemas e ele jogou o avião numa montanha. Tipo, gente, cara, enfim. Tem uma parte do controle de tráfego, né, que é justamente evitar a fadiga humana, que sempre que acontece um acidente aéreo, a responsabilidade é totalmente humana, nunca é falha da máquina, né? Porque tem plano A, B, C, D, até o Z se uma aeronave falhar, para conseguir pousar assim todo mundo bem. E o controle é muito rígido, inclusive na carga horária de trabalho para quem assim trabalha diretamente com o avião, não ter esse problema de depressão, ansiedade, cansaço, né? Até as horas de trabalho são bem picadinhas, você não pode fazer hora extra de jeito nenhum. Até um simples mecânico, você trabalha um tanto de horas, folga 2 dias, que é para ele não ficar estressado. Assim, o controle é muito rígido, né? Acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tem tudo isso, principalmente se você for um piloto de uma aeronave desse porte.
Lara, eu tenho um certo fascínio por estudos dessa área, assim, gente, eu gosto de coisa de serial killer e de acidentes, né? E eu sigo alguns podcasts, depois eu mando para você, você vai curtir também, porque eu acho que tem muito a ver com a sua área. Teve um caso, inclusive, de um cara que, por problema de manutenção da aeronave, apertaram de uma forma incorreta os parafusos dos vidros da cabine de comando do avião e um tripulante foi sugado para fora. Ai, desculpa, eu tô rindo. Ai, desculpa. Mas ele ficou vivo, passa bem. Coitado. Coitado, cara. E tem contando tudo, e foi parafusinho, porque tem o jeito certo de apertar parafuso, o número de voltas, não sei o quê. O cara que fez a manutenção, meio que dane-se, sabe? E como resultado, o cara foi sugado pra fora do avião. Ai, coitado. Mas ele ficou bem. Ficou bem. Eu te mando depois, uma história super curiosa. Mas, para voltar. Agora, falando de sistemas de controle no geral, tá? Então, o que uma empresa ou uma pessoa, quando estabelece o objetivo, o que o pessoal faz para garantir que tudo dê certo? Então, primeira coisa, estabelece parâmetros de desempenho. É aquela história. Alisson fala, eu quero ser feliz. Tá, Alisson, todo mundo quer, filho. O que significa felicidade para você? Estabeleça parâmetros. É isso. Tá? Uma vez que você estabeleceu um parâmetro, então a Alisson fala assim, olha, para mim, tá? Com 30 anos, eu quero ter juntado dinheiro para ter uma casa própria, porque eu imagino que ter uma casa própria vai me deixar feliz, tá? Não precisa juntar tudo, mas pelo menos parte, eu quero estar empregado num trabalho que eu goste, tá? Então, esses são os parâmetros de desempenho dele. Então, ele vai, ao longo do tempo, medir o seu desempenho, ou seja, o quão perto ou o quão longe ele está de conseguir um trabalho que goste, ou então, né, de ele, enfim, ter dinheiro ali guardado para comprar a casinha que ele sempre sonhou em ter, né? Aí, ele vai comparar o desempenho que ele está tendo com os parâmetros, ou seja, né, ele juntou quanto? A empresa dele todo mundo muito camarada, muito legal, mas é um trabalho de ponto morto, ou seja, ele não tem nenhuma possibilidade de promoção, é uma empresa pequena, ele não vai conseguir crescer lá dentro, né? Então ele vai comparar como ele está indo com os parâmetros que ele estabeleceu. E se tiver alguma coisa dando errada, é óbvio, o Alisson vai tomar medidas corretivas, porque se ele não tomar, tá no óleo. Né? Então, por exemplo, ele percebeu que ele trabalha num lugar que é super legal, super bacana, as pessoas são legais, mas, é tudo na camaradagem, ele ganha muito pouco. Então, o que ele vai ter que fazer? Ou procurar um outro trabalho, ou montar um freelance, ou pensar em alguma fonte de renda extra, porque, assim, só de alegria e felicidade, a vida não é feita, né? E, se tudo estiver bem, segue fazendo a mesma coisa. Tá? Então, o sistema de controle funciona desse jeito. Mas, dentro de uma empresa, tem uma coisa importante, tá? Que é o seguinte, aí, esse controle ele tem que ser aceito. Se o sistema de controle não é aceito pelas pessoas, o que acontece? As pessoas não fazem, existe um processo de resistência interna. Vamos dar um exemplo? Vamos. Por exemplo, vamos supor que a gente... Eu vou dar um exemplo verídico, tá? Nos Estados Unidos, assim que o... Vocês lembram daquele presidente, o George Bush? Aquele Sim. que é... Então, assim que o George Bush saiu do mandato, ele foi eleito, foi reeleito, e depois dele veio o Obama. Né? Não, eu tô falando besteira, esse é mais recente. Você tá falando do Bush pai ou do Bush filho? Não, Foi os dois, né? Os dois foram, mas eu lembrei de um exemplo ainda pior, tá? Esse vocês vão rir. O Donald Trump foi o presidente norte-americano, né? Todo mundo sabe quem ele é. Deixa eu mostrar a foto dele.
E deixa eu mostrar a foto da esposa dele também, que eu acho a esposa dele super bonita e ela é uma moça muito elegante também. Inclusive, coitada, todo mundo fala que ela não gosta muito dele, que ela já tentou dar uns perdidos nele e não rolou, enfim. O pessoal fala que ela foi Eu sequestrada. acho que assim que ele saiu, ela pediu o divórcio, não? Eu ouvi Que ela não poderia pedir enquanto não acabasse o mandato dele. eu ouvi essa mesma história. Que ela, assim que terminou o mandato dele, ela falou, olha, pelo amor de Deus, some da minha vida. Mas eu não sei se de fato foi assim. Mas a fofoca é a seguinte, ele assumiu o poder, né, ganhou a eleição, e já fazia muitos anos que um presidente não ganhava reeleição nos Estados Unidos. E ele não ganhou, tá? E assim, gente, desculpa, não tinha como ele ganhar. Porque aconteceu muita coisa esquisita, né? A gente não pode, nós não somos americanos, a gente não pode falar de um governo que a gente não conhece. Mas do que a gente ouvia daqui, aconteceram umas coisas muito estranhas, para falar o mínimo. Então, ele perdeu. O que aconteceu? Né? Primeiro, quando ele tomou posse, dentro do gabinete, dentro da Casa Branca, muitas pessoas pediram demissão. Muitas. Por quê? Porque ele começou a pedir umas coisas assim super malucas, sabe? Por exemplo, pegar um assessor que é um assessor de governo, né, um assessor de tomar decisão estratégica, e pedir para ir lá comprar café para ele, né? A questão não é uma delicadeza você pegar um café. Não é que pegar um café seja uma coisa ruim ou seja uma coisa menor, mas é tratar os outros que nem empregados, entendeu? De uma forma negativa, sabe? Então, o que começou a acontecer? Muitas pessoas começaram a pedir para sair, né? Porque ele tinha um padrão de comportamento, um padrão de desempenho no cargo que as pessoas não gostavam, tá? Então, com isso, começou a ter fuga em massa de pessoas em cargos importantes, porque as pessoas não queriam trabalhar com ele, porque ele era uma pessoa muito difícil, tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que esse sistema de controle é um novo padrão de comportamento, por exemplo. Então, o Trump, ele pediu uma série de coisas novas, tá? Para que as pessoas façam aquilo que é pedido, elas têm que aceitar, elas têm que concordar, elas têm que entender que aquilo é bom, tá? Se as pessoas entendem que é bom, as pessoas vão se esforçar para atender esse novo parâmetro, elas vão utilizar esse novo parâmetro, tá? Vão trabalhar, né? E tudo dando certo, as pessoas vão ter uma melhoria de desempenho, ou seja, elas vão passar a exibir comportamentos, a exibir resultados de ações de acordo com aquilo que a empresa queria. Mas quando dá errado, o que acontece? As pessoas fazem o que começou a acontecer lá nos Estados Unidos. O pessoal começou a pedir para ir embora, tá? E aí, deixa eu contar uma fofoca 2. O Donald Trump, como eu comentei com vocês, ele não ganhou, né, essa eleição, ele não foi reeleito, e daí, o que aconteceu? Muita gente saiu do governo e ele acabou chamando pessoas que ele confiava e que ele preferia. Quando ele perdeu, gente, o pessoal saiu da Casa Branca, o pessoal teve a capacidade de pegar o teclado normal, sabe? Todos os teclados de todos os computadores da Casa Branca, o pessoal arrancou o B, sabe, o B de bola, porque é o nome da inicial do presidente que queria assumir. Tipo, esse é o tipo de coisa, gente, é tão quinta série, que dá raiva. É muito quinta série isso. Mas o que isso é? Né? É um indício de resistência. O pessoal não se conformou que perdeu, então por isso eles fizeram uma série de picuinhas, sabe? Tipo levar letra do teclado. Gente, a letra do teclado se some, você tem que comprar outro teclado por causa de um negocinho. Né? Então, esse tipo de sabotagem acontece em governos, acontece em empresas, acontece com a vida, quando você não aceita o jeito como as coisas estão funcionando. Então, por isso, todo líder, toda empresa, quando você vai estabelecer algum tipo de controle, tem que ser de comum acordo com todos. Né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente estivesse na sala de aula
vocês estivessem aí conversando, sei lá, e eu fosse uma pessoa descompensada e falasse, chega, tira uma folha do caderno, agora é prova surpresa, né? Vocês vão reclamar, não vão gostar. Inclusive, vocês podem reclamar para o coordenador do curso e falar o seguinte, olha, a Mitier é uma pessoa doida, porque no plano de ensino, ela colocou que ia falar disso, 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 e colocou prova no dia tal, no dia tal. Do nada, essa mulher doida aplica uma prova na gente, uma prova surpresa, isso não pode, isso não dá. Aí, o que vai acontecer? O coordenador, o Santil, vai falar, Mitier, olha, não faz isso, desconsidera essa prova, né? Porque ela vai acabar não sendo validada. Seus alunos depois vão ficar ainda piores, vai ser pior para você. Você vai ter muita resistência por parte dos seus alunos, tá? Que conselho é esse? É um conselho de legitime as suas ações. Não faça coisas pelo aspecto punitivo, tá? Um sistema de controle, por exemplo, prova, ele tem que ser amplamente aceito por todos, ou então ele simplesmente não dá certo, tá? E por fim, gente, só para concluir, a melhor forma que a empresa tem de controlar o comportamento de pessoas, tá? Ou seja, de garantir que as pessoas certas estejam nos lugares certos, é no processo de recrutamento e seleção. Então, primeiro, dá mais certo na empresa quem combina com ela. Tá? É por isso que pessoas muito honestas não dão certo com empresas ou chefes meio picaretas. É por isso, por exemplo, que o Alisson ou a Lara, vocês dois não têm amigos picaretas, não têm amigos desonestos, porque vocês são honestos. Tá? A gente se liga a pessoas e instituições que são parecidos com a gente, e a gente tende a gostar de pessoas que são parecidas com a gente mesmo. Tá? Esse é o ponto 1. O ponto 2. Quando você tem um alinhamento entre aquilo que a empresa é e aquilo que a pessoa é, esse controle, as normas da empresa, as metas da empresa, as regras da empresa são mais aceitas, porque fazem sentido, a pessoa lá fica e lá ela prospera. Agora, se a pessoa não combina, tá? O que acontece? Ela vai se ressentir do controle, vai estar sempre insatisfeita, não vai se integrar com os colegas. Então, o principal instrumento de controle que as empresas têm, tá, é contratar a pessoa certa. Por isso que os processos seletivos, às vezes, são longos, podem ser demorados, tem uma série de questões. Mas porque as empresas sabem que não tem técnica de controle de comportamento melhor do que você contratar a pessoa certa. Tudo bem, gente? Certinho. Tudo bem. Meninos, então, por hora, eu acho que é isso, tá? Hoje foi matemática, curiosamente, rapidinha, mas ela era rapidinha mesmo. Depois eu sugiro que vocês vejam um vídeo, vejam os slides, essa aula é relativamente curta. E caso vocês tenham dúvidas, problemas, reclamações, gente, só me avisar, eu estou aqui à disposição, tá bom? Ô, Mitch, só para avisar, ainda não está confirmado, mas eu, né, e o Rodrigo Reis, supostamente vai ter um campo do dia 15 a 24 de fevereiro, para Piracicaba, da Geologia. Então, porque não vai poder estar nessa aula do dia 15, né? E do dia acho que 22, né? Só para manter avisado, né? Você fez bem. Dia 15, semana que vem. Dia 22. Ó, gente, aqui tá chovendo muito, viu? Vamos ver se vai rolar ou não, né? Eu para ter a confirmação disso hoje, a priori está mais de 90% confirmado, mas Não, beleza. manter isso informado. Era chuva galocha, porque tá chovendo. Ah, sim, sim. Tem que ir preparado mesmo, né? Beleza. Daí, como que, por exemplo, se for rolar, por exemplo, esse campo, daí, por exemplo, a atividade da semana eu faço ela, então, no dia 14? Faz no dia 14, ou então depois a gente conversa também, sabe? Porque também não, né, assim, não é uma coisa que vocês quiseram, né? É uma viagem de campo, uma situação extemporânea. Daí fica Beleza, tá bom? entendi.
Então, Melhoras. fechou, gente. Melhoras. Então, Alisson, Obrigada, Alisson, professora. imagina Melhoras. aqui. Eu vou te... Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu vou mandar depois para vocês lá, aliás, a gente mandar depois os podcasts que eu escuto falando de acidentes aéreos. Gente, eu adoro essas coisas. Pode mandar. Vou gostar. Então, falou. Gente, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, viu? Tchau, beijo. Tchau, gente.